E aí, pessoal, bem-vindos ao estudo do esplendor de Deus. Eu estou muito animado que vocês estão aí nos acompanhando, porque eu sei o que isso fez na minha vida e eu sei o que vai fazer na vida de vocês também, viu? Eu olho e penso que tem sido uma jornada para mim e realmente é uma mensagem de vida para mim, que começou há quase 30 anos atrás e a minha vida nunca mais foi igual. Falando sério. E isso me deixou mais apaixonado por Jesus, mais apaixonado pelas coisas da eternidade do que qualquer outra coisa sobre a qual eu pudesse falar. Então, antes da gente começar, deixa eu fazer umas perguntas, umas provocações, tá? Só para dar uma ideia do que vamos ver aqui. Número 1. Vocês estão satisfeitos com a proximidade que têm de Deus, o seu nível de intimidade com Ele? Bom, se são como a maioria de nós, incluindo eu, não, vocês não estão satisfeitos, querem ir mais fundo, querem estar mais perto dele. Adivinhem, esse curso vai fornecer o acordo essencial para ficarem bem mais próximo de Deus, entenderam? Número 2. Já se lamentaram por alguns de seus amigos, talvez entes queridos e membros da família que se afastaram da fé? Bom, o grupo Barna fez um estudo intensivo entre 2000 e 2020 e ele descobriu, nesse estudo, que mais de 40 milhões de americanos se afastaram da fé. Agora, eu vou especificar isso. O primeiro grupo, que tinha uns 20 milhões, é de cristãos praticantes, que agora são chamados de cristãos não praticantes. O que isso quer dizer? Eles não oram publicamente, não se reúnem publicamente, e se colocarem eles contra a parede, eles vão dizer, eu sou cristão. O segundo grupo, mais de 20 milhões, são pessoas que agora são ímpios assumidos, agnósticos e até mesmo ateus. Agora, isso é alarmante de verdade, e eu sei que provavelmente afetou todo mundo que me ouviu, mas o apóstolo Paulo deu uma declaração chocante no livro 2 de Tessalonicenses, e eu vou ler isso na Bíblia ampliada para vocês agora. O retorno de Jesus não vai acontecer a menos que a prevista grande queda de todos aqueles que se professaram cristãos chegue. Paulo previu isso, pessoal, olha só. Todos somos afetados por isso. Então, o que nós vamos dividir nesse estudo aqui, com certeza vai proteger aqueles que amamos, assim como nós mesmos, de fazer parte dessas estatísticas, um desses naufrágios da fé. E agora a terceira coisa que eu quero perguntar para vocês. Tem um comportamento consistente e repetitivo na sua vida de que vocês sempre se arrependem depois? Eu vou dividir com vocês nesse estudo a força que Deus nos deu, seus filhos, e que evita esse comportamento. Vocês vão amar de verdade isso. Vamos lá. Então, pessoal, a primeira coisa que eu quero fazer é perguntar, e se eu contasse a vocês sobre uma virtude escondida que na essência é a chave para tudo na vida e que desbloqueia o sentido da existência e que atrai a presença, a proteção e providência do seu Criador. Ela está na raiz de todo o caráter nobre, na estrutura de toda a felicidade e fornece os ajustes necessários para todos nas situações harmoniosas que vocês possam encarar. Abraça a firmeza dessa virtude, vai prolongar a sua vida, proporcionar boa saúde, garantir o sucesso e segurança, eliminar faltas e garantir um nobre legado na vida. Bom, agora vocês devem estar pensando, pera, isso é ficção, não tem essa virtude não. Eu garanto a vocês que ela existe e foi escrita por um dos homens mais sábios que já caminharam pela Terra. Na verdade, não só escreveu essas palavras, como ele também foi ungido pelo Criador para escrevê-las. Então, ele começa como uma criancinha, beleza? E ele é educado pelos seus pais dentro dessa virtude que ele abraça e o torna um grande e sábio líder. Com o tempo, ele já governa milhões de pessoas. Ele teve tanto sucesso na sua liderança que reis e rainhas viriam do mundo todo só para ouvir a sua sabedoria e para ver o sistema que ele havia montado e os procedimentos que ele tinha implementado em sua nação. Bom, ele cresceu e cresceu, se tornou tão próspero. A prata nem valia nada porque era tão abundante. Cada família na nação tinha uma casa e um jardim, e não existia pobreza, não existia desemprego, não havia assistência social, porque esse homem era brilhante de verdade. Mas, depois de um tempo, ele se perdeu dessa virtude que o levou até onde estava. Ele a abandonou e se afastou dela. Ele se tornou sábio aos seus próprios olhos, e o que aconteceu foi que ele passou de um líder sábio para se tornar então um cínico pessimista. E ele então escreveu um livro nesse período de tempo no qual ele era uma pessoa cínica, dizendo:
Tudo é chato, completamente chato, ninguém consegue achar um sentido nessa vida. Ele fez declarações nesse livro como: a história meramente se repete e não há nada de novo sob o sol. O que há de errado não pode ser consertado, o que está faltando não pode ser recuperado e o dia em que você morre é melhor do que o dia em que você nasce. Quem escreve isso? Só alguém que se tornou cansado e cínico. Bom, a boa notícia é que ele não morreu desse jeito. Ele se recuperou. Porque lá no finalzinho desse livro, chamado Eclesiastes, o livro dessa visão cínica sobre a vida, ele se recupera. Porque ele fala lá no último capítulo 7 vezes, de um jeito ou de outro, para lembrar de Deus. E aí lá no último versículo desse livro, ele escreve: aqui e agora é a minha conclusão final. Temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos, esse é o dever de todo mundo. A palavra dever quer dizer tudo, todas as coisas, totalmente, inteiramente. Esse é o dever dos homens, que é temer a Deus e guardar seus mandamentos. Então, o temor a Deus é o tesouro premiado de que eu estou falando. E se vocês olharem para o medo, as pessoas têm tentado fugir do medo por anos. Elas têm tentado erradicá-lo. Se vocês olharem para Franklin Delano Roosevelt, ele faz uma afirmação: a única coisa que temos que temer é o medo em si. Se olharem para as pessoas da década de 80 e 90, elas usavam blusas que proclamavam com coragem: sem medo. Se vocês olharem nas nossas plataformas e nos nossos livros que estão publicados, estamos constantemente tentando erradicar o medo. Mas essa obsessão está correta? Sim. Está. Há medos que não são saudáveis. Há pessoas que têm medo da falta de dinheiro. Aí elas começam a poupar e a se preocupar com as suas finanças. E existem pessoas que temem perder o seu cônjuge. Aí elas sufocam ou criam um comportamento que afasta esse cônjuge. Mas não existem só temores danosos. Na verdade, tem temores que são benéficos, não é? Por exemplo, o medo de cair de um penhasco de 500 metros de altura vai te dar a sabedoria para não andar perto daquele penhasco, não é, pessoal? O medo de um urso pardo vai evitar que você mexa com os filhotes desse urso. O medo de queimar a sua mão num forno de 250 graus vai fazer você colocar um par de luvas para se proteger. Mas até esses medos podem ir longe demais. Porque se você teme demais a altura, você nunca vai entrar no avião e nem gostar de viajar. Se teme demais a mamãe urso, esqueça viagens pela floresta. E se teme demais queimar a sua mão num forno a 250 graus, você nunca vai cozinhar comida em casa. A verdadeira pergunta que eu estou fazendo é: do que a gente tem mais medo nessa vida? A verdade é que é uma pergunta inteligente, porque se a gente fizer e olhar para ela, vai acabar produzindo grandes frutos na nossa vida. Se olharem para o temor sagrado, o temor ao Senhor sobre o qual eu falei antes, Deus fala em Isaías 33, versículo 6, que Ele é o seu tesouro. Agora, eu quero que vocês parem para pensar nisso só um pouquinho. Peraí, o temor ao Senhor é o tesouro dele? E aí, em Isaías capítulo 11, versículo 3, ele fala que o temor ao Senhor é a satisfação de Jesus. Calma aí, tesouro de Deus e satisfação de Jesus, é? Se vocês olharem no apóstolo Paulo, ele fala que a nossa salvação é maturada no temor e tremor. Eu acho que a gente tem que parar para dar uma olhada nisso. Eu nunca vou esquecer que lá em 94... eu estava começando a ficar interessado no temor ao Senhor, porque tem muito disso na Escritura, mais de 200 referências na Escritura ao temor sagrado, minha gente. Então, eu estava começando a estudá-lo, mas eu não tinha nem um pouquinho de entendimento profundo sobre isso que eu estava lendo. E eu fui para a conferência da igreja, era uma das maiores igrejas na área, e eles tinham muitas pessoas na conferência daquela noite, e eu estava falando 2 noites para elas. E eu nunca vou esquecer que me levantei e senti que o Espírito Santo me dizia: compartilhe com elas. E compartilhei meu conhecimento limitado do temor de Deus. Bom, então, na noite seguinte, quando eu cheguei na reunião, antes do pastor me apresentar na conferência para a última noite, ele disse: o que o John compartilhou na noite passada foi errado. E eu quero proteger vocês desse erro. Ele falou: como cristãos do Novo Testamento, não precisamos temer a Deus, porque o amor perfeito expulsou todo o temor. Ele disse: o temor de Deus é uma versão do Antigo Testamento. E ele continuou falando sobre isso por vários minutos. E eu fiquei horrorizado. E eu ele não vai me chamar essa noite. Só que pro meu choque, ele me chamou. E eu me lembro que, enquanto eu estava subindo na plataforma, eu ficava pensando: peraí, mas como é que eu vou pregar para essas pessoas depois disso que ele acabou de dizer? Depois que ele, por 10 minutos, tenha me corrigido e dito que eu falei tudo errado na noite passada. Bom, não foi fácil e eu me esforcei e preguei uma mensagem de 30 minutos e eu nunca vou me esquecer de voltar para o meu quarto de hotel
E na manhã seguinte, eu lembro de sair e de encontrar um lugar em construção, ninguém estava ali por perto, e eu orei dizendo: Deus, eu machuquei a sua igreja, eu feri o seu povo, o que foi que eu fiz de errado? Porque esse pastor era muito mais velho do que eu, entendem? E eu era um homem jovem nessa época. E eu lembro que não senti a bronca do Espírito Santo, mas eu me lembro de sentir o prazer do Espírito Santo. E em pouco tempo eu me peguei clamando para conhecer o temor do Senhor. Era isso. Bom, isso deu início a uma jornada. Uma jornada para descobrir que o temor do Senhor é, na verdade, um tesouro, um presente e nos ajuda na nossa vida. Perfeito? Então, olha só, a primeira coisa que eu quero fazer é começar dizendo, e me permitam dizê-lo com cuidado, começar a definir o temor ao Senhor. Então, olha só, eu preciso dizer que o temor de Deus não é ter medo de Deus. Porque Deus deseja uma relação de intimidade com a gente. E como é que a gente pode ter uma relação de intimidade com uma pessoa que você tem medo dela? Se vocês olharem para Moisés, quando ele libertou os filhos de Israel do Egito, o primeiro lugar que ele queria levá-los não era a Terra Prometida. Não, era o Monte Sinai. Era lá que ficava a sarça em que Moisés encontrou Deus. Quer dizer, por que Moisés ia levá-los do Egito para a Terra Prometida sem primeiro levá-los a quem prometeu isso? Vocês entendem? Se você leva o povo para a Terra Prometida antes que elas encontrem com quem prometeu, elas vão fazer da Terra Prometida um lugar de idolatria. Moisés é um homem tão incrível, minha gente. Eu olho para a vida dele. Bom, primeiro de tudo, olhe para os filhos de Israel. Vamos lá. Quer dizer, eles cresceram em cortiços. Estão vivendo a vida deles para construir o legado de outra pessoa. Eles têm o quê? Marcas nas suas costas pelos chicotes, estão sendo escravizados o dia todo, eles têm seus filhos levados à morte pelos egípcios, mas eles saíram do Egito e estão constantemente dizendo: queremos voltar para o Egito, queremos voltar. Moisés está vivendo numa das casas mais bonitas do planeta. O avô dele é o homem mais rico do planeta inteiro. E por quê? Por que ele não quer voltar? Porque ele tem um encontro com aquele que todos nós esperamos. E esse único encontro com a presença dele naquela sarça fez com que Moisés nunca mais olhasse de volta para o Egito. Bom, ele quer levar Israel direto para aquela montanha para encontrar com o mesmo Deus que ele encontrou naquela sarça. E quando ele tira eles de lá, ele tem essa conversa privada com Deus aqui em Êxodo capítulo 19, versículos 3 e 4. Deus fala para Moisés: assim você deve dizer para a casa de Jacó e falar para os filhos de Israel: vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como eu levei vocês em asas de águia. Olha só isso, gente. Eu trouxe vocês até mim, então. O grande objetivo de Deus era libertar Israel do Egito, que é como se fôssemos nós hoje saindo do mundo. O mundo é o Egito, tá? E porque ele disse: eu quero trazer vocês até mim, Deus estava animado para conhecer as crianças. Pensem só nisso. Por 400 anos eles estão sendo escravizados e Deus fala: eu mal posso esperar para me apresentar para os meus filhos, entendem? Ele está animado, ele tem o coração de um pai, ele sempre teve o coração de um pai. Mas quando Deus desce daquela montanha, a presença dele no terceiro dia, o povo grita e foge de lá na hora. E Moisés olha para as pessoas e fala para elas em Êxodo 20:20, se vocês quiserem dar uma olhada em 20:20, está na tela agora. Moisés fala: não tenham medo, pois Deus veio para testar vocês e que o seu temor esteja diante de vocês para vocês não pecarem. Espera só um pouquinho, peraí. Não temam, porque Deus veio para ver se o temor dele está em vocês? Parece que Moisés está falando duas coisas diferentes. Ele está se contradizendo? Não, não é nada disso. Moisés está simplesmente diferenciando entre ter medo de Deus e o temor ao Senhor. A pessoa que tem medo de Deus tem algo para esconder. Lembrem o que Adão faz assim que ele desobedece a Deus lá no Jardim do Éden, ele se esconde na presença de Deus. A pessoa que teme a Deus não tem nada para esconder. Essa pessoa tem horror de ficar longe do Senhor Deus. Entendem? Então, se vocês querem a primeira definição do que é o temor do Senhor, ela é ficar assustado. E deixa eu ir mais fundo, é ter terror de ficar longe de Deus. Agora, deixa eu falar uma coisa, eu vou tentar dar a vocês uma definição no tempo que nos resta aqui do que é o temor do Senhor. Só que, olha só, é completamente impossível de fazer isso. Eu não consigo numa lição apenas, eu não consigo num estudo inteiro, eu não consigo nem num livro todo. Quer dizer, seria como se eu falasse assim: eu vou dar para vocês a definição completa do amor de Deus numa única lição. Isso é impossível, tá bem? Olha, e por anos eu tenho escutado pessoas dizendo isso. Eu escutei líderes falando, escutei nos camarins, escutei em restaurantes com líderes que o temor ao Senhor é só a reverência a Deus. Mas espera aí, só um pouquinho.
É como falar que o amor de Deus é paciente e gentil, tá bem? E, olha, essa é uma definição do amor de Deus, mas não é a definição completa, não, senhor. Não é de jeito nenhum. Então, falar que o temor a Deus é só a reverência é tão bobo quanto falar que o amor de Deus é só paciente e gentil. Então, vamos mergulhar nisso. Eu vou dar para vocês uma escritura do livro de Hebreus, e ela é Hebreus 12, 28. Eu quero que vocês escutem bem isso, olha só. Portanto, já que estamos recebendo um reino que não pode ser abalado, vamos dar graças para que a gente possa servir a Deus de forma aceitável. Mas como é que fazemos isso? Bem, com reverência e temor divino. Pois nosso Deus é o fogo que consome. Agora, notem que ele pegou duas palavras, reverência e temor divino. Ele não está se repetindo. Então, o temor de Deus não pode ser só reverência, basta ver no versículo isolado aqui. Primeiro, a palavra reverência é uma tradução bem precisa. E quanto ao temor divino? As palavras temor divino, em hebreu, literalmente carregam o significado de temor nela. Olha só, vamos dar uma definição de temor no dicionário original, Noah Webster, que define assim o temor. O dicionário define assim, ó, medo, pavor, inspirado por alguma coisa grande e incrível, atingir com medo e reverência e influenciar pelo medo, terror ou respeito. Isso dá até um arrepio na espinha, né, gente? É um pouco assustador, mas não fiquem assim, porque o temor do Senhor não nos afasta de Deus. Na verdade, ele nos aproxima de Deus. Então não tenham medo do que eu acabei de dizer, tá bem? Deixem eu pegar algumas definições para a gente iniciar o nosso estudo aqui. O temor de Deus. Temer a Deus é estimar, respeitar, honrar, venerar, reverenciar, ter admiração e adorá-lo acima de tudo e de qualquer pessoa. Nós amamos o que ele ama e odiamos o que ele odeia. Agora, notem que eu não falo que nós não gostamos do que ele odeia. Nós odiamos o que ele odeia. Vocês dizem, Deus odeia? Ah, sim, Deus odeia sim. E essa é a razão pela qual eu não queria ouvir sobre o temor do Senhor, porque eu ouvi esses religiosos, pessoas legalistas, dizendo, eu odeio aqueles pecadores. Bom, eles não temem a Deus de verdade, porque eles odeiam o que ele ama. Sim, Deus ama aqueles pecadores também, meu amigo. Então isso quer dizer que você não tem nenhum temor a Deus, porque na verdade você odeia o que ele ama. Agora, eu vou dizer uma coisa, Deus odeia o pecado que destrói aquelas pessoas ali, porque Deus ama as pessoas. Nós amamos o que ele ama, odiamos o que ele odeia. O que é importante para ele se torna importante para a gente também. O que não é tão importante também não é tão importante para a gente. Então, temer a Deus é dar a ele o louvor, a adoração, o agradecimento e a veneração que ele merece. Não o que achamos que merece, mas o que ele merece mesmo. Temer a Deus é dar a ele tudo o que pertence a ele. É tremer diante dele em espanto e temor, dar a palavra e a presença dele atenção completa na nossa vida. Temer a Deus é obedecê-lo. Não é só um desejo, mas uma força interior que determina a realização da sua vontade. O temor do Senhor é evitar qualquer forma de reclamação, murmúrio ou lamúria. O temor do Senhor dá forma às nossas intenções e nossos motivos também. Ele trabalha profundamente dentro de nós e ele também dá forma às nossas palavras e às nossas ações. Agora, deixa eu falar alguns dos benefícios do temor sagrado, porque isso vai deixar vocês bem animados e vai dar um gostinho do que está por vir. Primeiro de tudo, e o mais importante benefício de temer a Deus, essa é a chave para a intimidade com o Senhor. Segundo, é o começo da sabedoria, compreensão e conhecimento. Ele dá a visão e uma direção clara e divina. Terceiro, eu já falei isso, é como a gente amadurece a nossa salvação e é moldado à imagem de Jesus. Isso me deixa muito animado. Número 4, ele reproduz a verdadeira e autêntica santidade. E não deixa essa palavra assustar você não, eu vou tornar essa palavra prazerosa para vocês daqui a pouco numa outra lição. Ele, olha só, assegura um legado eterno, e isso é grandioso. Ele produz confiança, coragem e segurança também. Ele engole, e eu adoro essa parte, ele engole todos os outros medos, incluindo o medo do homem. Ele nos dá identidade, nos faz produtivos e nos empodera para multiplicar. Isso está tudo na Bíblia. Lá eu encontrei mais de 40 promessas diferentes só para aqueles que temem a Deus. Olha para isso. Fornece assistência angelical, desejos realizados, sucesso duradouro, nobreza, influência, longevidade, dias produtivos. Vocês estão animados com isso? Olha só, todas essas promessas do seu Criador. Eu fico empolgado só de ler esse negócio aqui. Desfrutar da vida, sim, a pessoa que teme a Deus, 3 vezes em 2 versículos é dito que ela vai ter grande alegria e felicidade, entendem? As pessoas que realmente temem a Deus são felizes, elas não são resmungonas como os legalistas. O temor do Senhor dura para sempre. Ele nunca
nunca vai acabar. Deixa eu falar uma coisa. Eu espero ter despertado em vocês o apetite para continuarmos com esse estudo sobre o santo esplendor de Deus. Apresentando Messenger X, uma nova plataforma de downloads e streaming de vídeo. É uma biblioteca digital completa com cursos de discipulado de John e Lisa Bevere, incluindo aulas em vídeo, audiolivros, e-books, filmes curtos, bíblias e muito mais. Essa nova plataforma pode ser usada em todos os seus dispositivos e é completamente grátis em mais de 125 idiomas. Discipulado para todos em todo lugar. Baixe o aplicativo ou vá para messengerx.com.